Bom dia, turma. Essa é a nossa revisão, terceira revisão do ano. Então, é a avaliação número 3 que a gente está fazendo. E a nossa revisão é sobre a estrutura do planeta Terra. Primeiro, eu falei para vocês que a estrutura do planeta Terra, ela tem 3 partes. A parte onde a gente vive, que é a parte mais de fora, imaginem que é um bolo, a camada do bolo mais de fora é a crosta. A crosta é onde a gente vive, é onde tem os continentes, o Brasil, onde tem as casas, os prédios, as plantas. Então, todo esse ambiente que a gente vive é a crosta. E aí a gente tem também o manto. O manto, ele é a parte do meio, é como se ele fosse o recheio do bolo, a parte que fica, no meio. O manto, ele é meio líquido, então ele fica se mexendo dentro do planeta. O manto, o manto, ele tem a lava do vulcão. A lava do vulcão, ela sai dessa parte amarela que eu estou mostrando para vocês, que é o manto. E aí, mais para dentro do planeta, a gente tem o núcleo. O núcleo é o centro da Terra. É a parte que fica bem no meio do planeta. Lá dentro é o núcleo. E esse núcleo, ele é sólido, então ele é duro. Se você conseguisse chegar no núcleo e fosse bater nele, ele seria duro. E o manto seria mole. Então, a parte de fora é a crosta. A parte do meio é o manto, que fica se mexendo, que tem a lava do vulcão lá dentro. E o núcleo é a parte do meio do planeta. Só que o manto, ele é dividido em 2 partes. Como vocês estão vendo nessa imagem, a gente tem o manto superior. Superior é uma coisa que fica em cima. Então, é o manto que fica na parte de cima. E o manto inferior, que é o manto que fica na parte de baixo. Assim como o núcleo também é dividido em núcleo externo. Externo significa que é de fora, então é o núcleo que fica mais para fora. E o núcleo interno, que é o núcleo que fica mais para dentro, mais guardadinho. É mais difícil chegar até ele. Resumindo, o que a gente tem? Tem a crosta, tem o manto superior, que é o manto de cima. O manto inferior, que fica embaixo dele. Depois a gente tem o núcleo de fora e o núcleo de dentro. Quando a gente junta a crosta, que é o lugar onde a gente vive, com o manto superior, que é o lugar que tem a lava do vulcão, juntando essas 2 partes, a gente tem a litosfera. Mas o que é a litosfera? O que é que esse nome significa? A gente tem que ir até a origem da palavra. Litosfera vem do grego, e no grego, litos significa pedra e esfera significa esfera. Então, esfera seria o planeta e um planeta de pedra. É como se fosse uma camada do planeta feita de pedra, ok? Então, litosfera significa essa parte que é meio rochosa. Só que a parte rochosa não é só a crosta. É a crosta junto com o manto superior, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Aqui a gente está vendo todas as camadas da Terra, todas as estruturas que ela tem. Aqui vocês podem ver que eu juntei crosta junto com o manto superior e aí deu igual o quê? Litosfera. Essa litosfera vai ser importante porque é nela que a gente vai estar estudando a formação de cada tipo de rocha. Lembrem que a gente estudou rocha magmática, sedimentar e metamórfica? Pois é aí que elas se formam. Como é que a gente sabe o que existe dentro do planeta? Tem 2 formas de saber como é que é lá dentro. Primeiro, você pode cavar um buraco muito fundo. Mas qual o problema? À medida que você vai cavando esse buraco fundo, você vai chegando perto do núcleo do planeta, que é super quente. O magma é muito, muito quente. E o núcleo é muito mais quente do que o magma. Então, esse plano de cavar um buraco fundo e descobrir como é o interior da Terra é um plano muito assim que não daria certo. Então, o que é que os cientistas fazem? Eles usam aparelhos que vão medir os tremores do terremoto, por exemplo. Ou eles podem estudar a lava do vulcão. Então, quando a Terra está tendo aqueles tremores, que é o terremoto, tsunami,
todos aqueles tremores, eles estudam isso e eles também estudam a lava do vulcão. Porque se a lava veio de dentro da Terra, então ela pode contar para a gente como é lá dentro. Sim, a gente tem que ir para lá, né? Porque seria impossível chegar lá. E fora isso, fora as estruturas que eu já falei, que é crosta, manto e núcleo, a gente também tem outras camadas na Terra. Só que essas camadas, elas estão na litosfera. Quais são elas? Primeiro, vamos começar pela mais fácil, a atmosfera. Todo mundo aqui já ouviu falar de atmosfera, eu acredito. Por quê? Porque é uma camada de ar. Atmos significa ar. É uma camada que a gente está respirando, que a gente está vivendo, respirando o ar da atmosfera. Então, é a camada que fica em cima, onde tem nuvens, onde chove. E aí, vamos para a hidrosfera. Hidro significa água. Lembra quando a pessoa fala assim, você tem que beber água para ficar hidratada? Esse hidratada significa que você tem água no seu corpo. Então, a hidrosfera, ela vai ser o quê? Vai ser rios, mares, oceanos, lagoas, tudo que tiver água vai ser hidrosfera. A litosfera, ela vai ser o solo. Então, onde você tiver rochas, solo, chão, isso vai ser litosfera. E, por último, a biosfera, ela é o conjunto de tudo isso, porque esse conjunto engloba a vida. A biosfera só é biosfera se tiver seres vivos. Então, se a gente tem uma atmosfera com aves voando, uma hidrosfera com peixes nadando, uma litosfera com vacas pastando, esse conjunto inteiro é chamado de biosfera, que é onde acontece a vida. Agora vamos estudar a litosfera, porque é aqui que está falando de rochas e o nosso assunto é sobre rochas. Então, do que é que as rochas são formadas? São formadas de minerais. Como vocês podem ver, nessa imagem a gente tem o granito, só que o granito ele é cheio de pontinhos pretos, pontinhos brancos, pontinhos marrons. E de onde é que vem esses pontinhos? Cada um desses pontinhos é um mineral diferente. O pontinho dourado é o feldspato. Esse outro pontinho um pouquinho mais dourado é o moscovite. Aí tem o pontinho branco que é o quartzo. Então, todos esses minerais juntos vão formar o granito, que é uma rocha. Se você pegar esse quartzo e dizer que ele é uma rocha, está errado, ele é um mineral. E aí, o mineral, junto com outro mineral, junto com outro mineral, formam a rocha. Geralmente, o granito ele fica em pia de banheiro ou no chão. Também existem vários locais para se colocar granito. Até mesmo nas construções das casas, a gente tem minerais. Por exemplo, para fazer o cimento, para fazer o tijolo, tudo isso precisou usar minerais. Até no celular tem, com toda certeza, o seu celular, ele precisou ser feito a partir de minerais. No vidro, essa parte eletrônica que tem os fios de cobre, que tem essa parte que funciona a bateria, tudo isso, cada pedacinho do seu celular precisou de minerais para ser feito. Então, isso aí você pode perceber no seu dia a dia. Quais são os tipos de rocha? Bom, a gente já estudou quais são os tipos. Magmática, e vocês têm que prestar atenção no nome. Magmática é uma rocha que vem do magma. Mas quem é esse magma? Eu já falei sobre ele. Magma é aquela parte que é a lava do vulcão. É outro nome para lava. Então, a lava tem dois nomes. Lava do vulcão e magma. Então, quando o vulcão entra em erupção, esse magma vai para fora. O magma que estava onde? No manto, ele vai para fora. E aí, quando ele chega lá fora, que ele encontra uma temperatura muito diferente, ele fica sólido. Acontece essa reação e ele vira uma rocha. E aí essa rocha é chamada de rocha magmática, porque ela veio do esfriamento do magma. Vocês vão ver daqui a pouco que o magma,
que é a lava do vulcão, é muito quente. E aí, quando ela esfria, ela vira uma rocha. E a rocha sedimentar? Olha o nome dela, já está dando a dica. Sedimentar vem de sedimentos. Isso significa que ela se formou através dos vários pedacinhos de outras rochas que foram se juntando ao longo do tempo, em várias camadas. E a rocha metamórfica? O nome também já indica de onde ela vem. Metamórfica, que sofreu uma metamorfose, sofreu uma transformação muito grande, que daqui a pouco a gente vai estudar ela. Aqui é a rocha magmática, que eu falei que vem do esfriamento do magma, que é a lava do vulcão. Então, o magma estava lá dentro da terra. Na hora que ele saiu, ele esfriou e aí ele virou uma rocha. Olha aí, essa animação. Olha as rochas se formando ali, na partezinha mais escura. Pronto, isso é uma rocha magmática se formando. E a rocha sedimentar? Como eu falei, ela se forma através dos pedacinhos, que são sedimentos de outras rochas. Esses pedacinhos vão sendo levados pela água, pelo vento, aí eles vão se juntando e vão formando novas camadas de rocha. Com o passar do tempo, essas camadas podem aumentando, como vocês estão vendo nessa animação. O tempo está passando, as camadas estão aumentando. E aqui é um exemplo de rocha sedimentar. Como vocês podem ver aqui, a rocha sedimentar, ela fica com essas listras, porque cada listra indica uma camada. E cada camada se formou em um tempo diferente. A camada de cima pode ter se formado há 100 mil anos e a de baixo há 500 mil anos. Então é assim que se formam rochas sedimentares. Elas têm essa característica que é essas listras, que são as camadas. E esse exemplo, eu peguei aqui a Serra da Capivara. Não sei se vocês conhecem, mas é um parque onde tem pinturas nas rochas, pinturas dos homens das cavernas. E aí, essa foto foi de um lugar que eu visitei. Como vocês podem ver, essas rochas têm as listras. E essas listras indicam que as rochas são sedimentares, que elas se formaram com o passar de muito tempo e de muitas camadas. E a rocha metamórfica? Ela surge de uma transformação de qualquer tipo de rocha. Qualquer rocha pode se transformar em uma metamórfica. E o que é que ela precisa? De uma temperatura muito grande e uma pressão muito grande. Com isso, ela vai ficar muito diferente. E aí eu trouxe esses exemplos. Olha só, do lado esquerdo a gente tem a rocha antes da transformação. E do lado direito a gente tem a rocha depois da transformação. Aí vocês podem ver que o argilito mudou, se transformou no xisto, o granito se transformou no gneiss e o calcário se transformou no mármore. Viu? Eles ficam muito diferentes depois da transformação.